tarde, boa noite. Eu saúdo os irmãos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Hoje nós estamos na gravação da nossa 12ª aula. Concluiremos a carta à igreja de Filadélfia, uma igreja que é exortada por Jesus Cristo na sua carta a olhar para as oportunidades e não para os obstáculos, porque se tratava de uma igreja fraca aos nossos olhos, mas que aos olhos de Cristo era uma igreja fiel, era uma igreja forte. E eu convido os irmãos a abrirem as suas Bíblias no livro do Apocalipse, capítulo 3, leremos então os versos 7 a 13, que cobrem esta importante carta, a única carta em que Jesus traz apenas elogios à igreja, além da igreja de Esmirna, perdoem. Ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, e que tens pouca força. Entretanto, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que os farei vir e prostrar-se a teus pés e conhecer que eu te amei, porque guardaste a palavra da minha perseverança. Também eu te guardarei na hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Venho sem demora. Conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ao vencedor faloei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, esta é a carta de Jesus Cristo à igreja de Filadélfia, escrita e encaminhada pelo apóstolo João, que recebeu a mensagem do anjo do Senhor, aquela hierarquia que nós vimos nas nossas primeiras aulas. E essa carta mostra que a força não está em nós, mas está em Jesus Cristo e no seu Espírito de santidade que foi derramado sobre nós, não é? Aquele que tem a chave de Davi é que tem a força e o poder, e as chaves de Davi estão com ele. E uma coisa interessante acerca disso é que no reino de Deus há uma inversão, né? Os fracos é que são fortes. Uma verdade experimentada
pelo apóstolo Paulo, que registrou isso em 2 Coríntios, na segunda carta aos Coríntios, capítulo 12, verso 10. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então é que sou forte. Quando essas perseguições, essas angústias, as necessidades se agigantam na nossa vida, aí reconhecemos que a força está com Jesus Cristo e aí passamos a ser fortes, fortalecidos por Ele. Enquanto queremos levar as coisas à nossa maneira, somos fracos. Jesus amava a igreja perseguida e odiada, uma igreja pequena, com uma membresia constituída, como vimos, de escravos ou de despossados, e promete vindicá-la. Os da sinagoga de Satanás se prostrarão e reconhecerão que eu a amei, diz o Senhor no verso 9. Eis, farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que o farei vir e prostrar-se a teus pés e conhecer que eu te amei. Quem são os da sinagoga de Satanás? Os que mentem. E qual era a mentira pregada pelos judeus? Só há salvação na circuncisão. Uma mentira. Jesus Cristo é o único caminho para a salvação e Ele inaugura uma nova aliança em que a salvação, que vem desde lá de Abraão, o justo viverá pela fé. Então, a fé em Jesus Cristo é que traz salvação para a nossa vida. E é afirmada nesta afirmação, inclusive, uma relação entre a igreja de Filadélfia e a de Esmirna. No capítulo 2, verso 9, nós encontramos em Apocalipse a mesma afirmação que Jesus Cristo faz à igreja de Filadélfia no verso 3:9. Em 2:9, encontramos escrito na palavra do Senhor: conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Então vejam bem vocês que Jesus Cristo não vê apenas a aparência, mas vê o coração. Aquela igreja fraca, perseguida pelos judeus, cristãos que haviam sido expulsos da sinagoga por fidelidade ao Evangelho de Jesus Cristo, recebem esta palavra de conforto: eu os vindicarei. E aqueles que são da sinagoga de Satanás se prostrarão e reconhecerão o meu amor e o meu cuidado por você. E quando os judeus afirmam
que a salvação vem pela circuncisão, eles rejeitam o Messias, tornam-se inimigos da igreja e inimigos do seu cabeça, que é Jesus Cristo. Pertencem a Satanás. Uma afirmação forte em 1 João 1,10, nós encontramos na primeira carta do apóstolo João, capítulo 1, verso 10, está escrito assim: se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra, o seu evangelho, não está em nós. Aquele que diz, eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. E os judeus representavam exatamente isso que João está dizendo aqui. Eles não conheciam e não guardavam os mandamentos contidos na palavra de Deus, no Evangelho de Jesus Cristo. Eram mentirosos. Em João 8:44, Evangelho do apóstolo João, capítulo 8, verso 44, é registrado um confronto entre Jesus Cristo e os fariseus. E Jesus Cristo diz para eles, vós, judeus que se denominam filhos de Abraão, sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhes os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. A palavra-chave nesse confronto entre Jesus e os fariseus é a verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. E por que Jesus define os judeus como sinagoga de Satanás? Eles estavam mentindo. Eles estavam ensinando uma mentira, uma palavra que contradizia a palavra de Deus. Porque os tais são falsos apóstolos, está escrito em 2 Coríntios 11:13, obreiros fraudulentos, transformando-se, travestindo-se em apóstolos de Cristo. E não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Por isso, sinagoga de Satanás. Não é muito, pois, que os seus próprios ministros se transformem em ministros de justiça e o fim deles será conforme as suas obras. Então, vejam bem vocês. E Paulo continua trabalhando essa questão dos judeus, esse confronto entre os judeus e o Messias, esse confronto entre os judeus e o Evangelho de Jesus Cristo, em Romanos capítulo 2, 28, 29, Paulo escreveu: porque não é judeu quem o é apenas exteriormente, nem é circuncisão a que é somente na carne,
Porém, judeu é aquele que o é interiormente, e circuncisão a que é do coração, no espírito, não segundo a letra, e cujo louvor não procede dos homens, mas de Deus. Perceberam o problema que Jesus identifica tanto na igreja de Esmirna quanto na igreja de Filadélfia? A perseguição judaica. Os judeus foram mais inimigos na história da igreja primitiva do que o próprio Império Romano. E Jesus não deixa por menos, né? Ele deixa bem claro que aqueles que se julgavam os donos da verdade não passavam de mentirosos, não passavam de sinagoga de Satanás. E para aquela igreja fraca, para aquela igreja pobre, para aquela igreja pequena, Jesus traz uma palavra de esperança, traz uma palavra de consolo. A igreja fraca, aos olhos dos judeus, aos olhos do mundo, aos nossos olhos, que não conseguimos ver o coração, mas as aparências de Jesus Cristo ensina nessa carta. A igreja não se prostrará diante de seus perseguidores, mas os judeus, é que se curvarão diante dela e de Jesus Cristo, reconhecendo que Jesus Cristo ama e cuida daquela igreja, está presente na vida daquela igreja e é como se fosse uma muralha em torno daquela igreja e as portas do inferno, a mentira não prevalecerá sobre ela. Os farei vir e prostrar-se aos teus pés e reconhecer que eu te amei. Está escrito no verso 9 de Apocalipse 3. Tem uma ligação íntima com a porta que foi aberta por aquele que tem a chave de Davi, Jesus Cristo. Tem uma conexão direta com a porta da evangelização. Uma interpretação comum aos que veem como uma oportunidade, essa profecia de Jesus Cristo, que os judeus, alguns judeus, se prostrarão diante da igreja, não em adoração, que só é devida ao Cordeiro, mas em reconhecimento de que aquela igreja de Filadélfia, uma igreja pequena, pobre, fraca, é a noiva do Cordeiro, a menina amada dos olhos dos judeus. Os judeus se conscientizarão disso. O espírito de santidade de Jesus Cristo derramado sobre aquela igreja conscientizará, convencerá judeus do seu pecado e os levarão ao arrependimento e eles se prostrarão perante aquela igreja não em adoração, repetimos, mas em reconhecimento. 1 Coríntios 14, 24,
25, está registrado na palavra de Deus por intermédio do apóstolo Paulo, por inspiração do Espírito Santo. Porém, ele falando, Paulo orientando sobre a igreja localizada em Corinto, acerca do falar em línguas e do profetizar. Porém, e Paulo, ele aponta para a profecia que edifica. Porém, se todos profetizarem e entrar algum incrédulo ou indouto, um judeu, por exemplo, é ele por todos convencido e por todos julgado. Tornam-se-lhe manifestos os segredos do coração, a conversão. E assim, prostrando-se com a face em terra, o descrente, no caso de Filadélfia, o judeu, adorará a Deus, testemunhando que Deus está de fato no meio de vós. Reconhecendo que Deus os ama, que Deus ama a nossa igreja. Se aqui é ensinada a palavra de Deus, a verdade, e Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Em Romanos 11, 26, Paulo trata disso também e diz: e assim todo Israel será salvo, como está escrito. Essa é a vindicação, essa é a vingança, esse é o julgamento daqueles que estavam perseguindo aquela igreja fraquinha lá em Filadélfia. E assim todo Israel será salvo, como está escrito. Virá de Sião um libertador, e ele apartará de Jacó as impiedades, a perseguição, a mentira, e salvará ali os seus escolhidos. Diz o verso 9, eis que farei vir e prostrar-se a teus pés e conhecer que eu te amei. Essa é a proposta de Deus para aquela igreja. Olha, se prepara, porque vai chegar a hora em que aqueles que perseguem vocês reconhecerão o meu cuidado, reconhecerão o meu amor e se prostrarão diante de ti. Há um pano de fundo para a conversão dos judeus no Antigo Testamento. Em Isaías 60, verso 14, está escrito: também virão a ti, inclinando-se os filhos dos que te oprimiram. A sinagoga de Satanás virá e se inclinará diante de ti, prostrar-se-ão até as plantas dos seus pés, todos os que te desdenharam, que fizeram pouco de ti, e chamar-te-ão cidade do Senhor, a Sião do Santo Pai de Israel, a nova Jerusalém, que descerá dos céus e que será habitada pela igreja de Cristo, que abraça a Israel. Reis serão os teus aios e rainhas as tuas amas. Diante de ti se inclinarão com o rosto em terra e lamberão o pó dos teus pés em reconhecimento. Ezequiel 36, 23. Vindicarei a santidade do meu grande nome, que foi profanado entre as nações, o qual profanaste no meio delas. Gente,
precisa ficar muito claro o seguinte: quem é inimigo da nossa igreja é inimigo de Deus. Quem profana contra a nossa igreja, profana contra o nome de Deus e o que está sendo dito aqui por intermédio do profeta Ezequiel, no capítulo 36, 23, é que Deus vindicará. E no caso de Filadélfia, vindicação será a salvação dos judeus. Em Zacarias 8, 22, nós temos: virão muitos povos e poderosas nações buscar em Jerusalém ao Senhor dos Exércitos e suplicar o favor do Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos, no verso 23, naquele dia sucederá que pregarão 10 homens de todas as línguas das nações, que pegarão 10 homens de todas as línguas das nações, pegarão sim a orla da veste de um judeu e dirão: iremos convosco, porque temos ouvidos que Deus está convosco. É plano de Deus salvar vocês e nós queremos experimentar dessa salvação. Salvação que Jesus Cristo traz e põe à mesa na sua carta a Filadélfia. A vindicação de Deus é a salvação daquele povo. O Antigo Testamento ensinava que os gentios se curvariam a Israel. Pela obra realizada por Cristo Jesus na cruz do Calvário, pelo sangue derramado, pelo alto preço pago pela igreja, pelo povo de Deus, pelos gentios ali daquela igreja fraca de Filadélfia e da nossa. A história é invertida, a coisa se inverte. Essa é a qualidade da vingança do nosso Deus. E nós temos uma participação nela. A igreja de Filadélfia teve uma participação nesta vindicação, nesta vingança. E nós também. Deuteronômio 32, 35 registra que a mim, ao Senhor, pertence a vingança. Deus falando por intermédio do seu servo Moisés. A retribuição a seu tempo, quando resvalar o seu pé, porque o dia da sua calamidade está próximo e o seu destino se apressa em chegar. Apocalipse 2:26. Ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com cetro de ferro as regerá e as reduzirá a pedaços como se fossem objetos de barro. E o testemunho da igreja, o testemunho dos crentes de Filadélfia foram como um cetro de ferro que quebrou o coração de pedra dos judeus. E esses reconhecem: não, vocês são coisa de Deus. Vocês são cuidados por Deus, são amados por Ele. E os judeus, então, se prostrarão e reconhecerão quem Cristo é e reconhecerão como Paulo reconheceu.
e se tornou o maior criador de igrejas, fundador de igrejas, que está registrado no livro de Atos dos Apóstolos e nas suas cartas. Então, meus irmãos, a conversão do inimigo da igreja de Filadélfia será a vindicação decretada por Deus conforme esses textos que nós lemos. Isso enche o nosso coração de temor e de tremor diante de Deus, o nosso papel nessa vindicação de Deus, o nosso papel nessa vingança de Deus carregada de misericórdia, e todo aquele que crer será salvo. Os judeus se prostrarão aos pés da igreja e não de Cristo, o que é submissão e não a adoração. E forma paralelo com o que é submissão à igreja e não adoração a ela, o que forma paralelo com Apocalipse 2, 26, 27, que acabamos de ler. Ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações. E com cetro de ferro as regerá e as reduzirá a pedaços, como se fossem objetos de barro. Conversão. E Jesus Cristo tem um objetivo nisso. Há uma finalidade nesse processo para reconhecimento de que eu te amei. Isso acontecerá para que os judeus que te perseguem em Filadélfia reconheçam o meu amor por ti. Isaías 37, 20. Agora, pois, ó Senhor nosso Deus, livra-nos das tuas mãos, das suas mãos, para que todos os reinos da terra saibam que só tu és o Senhor. A vindicação de Deus sobre todos os reinos da terra que perseguem a igreja é para que eles saibam que somos amados e que a nossa salvação é fruto do amor de Deus por nós, manifesto em Cristo Jesus, na cruz do Calvário e na sua ressurreição e glorificação. Ele anda entre os candeeiros e tem as estrelas nas suas mãos. E ai de quem tocar na igreja de Cristo. Em Isaías 43, 3 encontramos: porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador, dei o Egito por teu resgate e a Etiópia e Sabá, deve ser Sabá, a Etiópia e Sabá por ti, visto que foste precioso aos meus olhos, menina dos meus olhos. Embora todo mundo te olha para você e te vê como pequeno, como pobre, esfarrapado e fraco, visto que foste precioso aos meus olhos, digno de honra, eu te amei, darei homens por ti, os povos, pela tua vida. Essa é a finalidade, para que todos saibam que somos amados, por Deus. Os judeus saberão do amor de Deus
João 13:1. Um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria este mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Todos reconhecerão que Deus é amor, que Jesus foi obediente até a morte, morte de cruz, e humilhou-se por amor, e amou aos seus até o fim. Romanos 8:38, Paulo derrama o coração, pois eu estou convencido, e Paulo estava escrevendo aos romanos, igreja que passava por uma realidade parecida com a de Filadélfia, perseguição pelo judaísmo e por aí vai. Pois eu estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Segura a onda, Igreja de Cristo, porque nada pode nos separar do amor de Deus em Cristo Jesus, que nos envolve como um muro de fogo protetor. A igreja de Filadélfia, uma igreja que resistiu às provações, recebe a promessa de ser protegida na provação que virá, protegida do que virá. Quem promete é aquele que perseverou. Na carta de Paulo, segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, a igreja de Tessalônica, capítulo 3, verso 5, está escrito na palavra de Deus: o Senhor conduza os seus corações ao amor de Deus e à perseverança de Cristo. Seguir a Cristo é perseverar, é atravessar as provações, certo de que aquele que nos salvou experimentou todas as provações. Em Hebreus 12:2, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé, tempo de provação como o que viria sobre Filadélfia, é tempo de olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. E o autor de Hebreus continua no verso 3, pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo. Ele, o Deus que criou e que sustenta todas as coisas pela sua palavra, para que vocês não se cansem nem desanimem. Não desanime, Filadélfia, não desanime, IPJB. Por quê? Porque aquele que venceu sabe o que é provação e perseverou. Conforme João 17:15, a expressão conota proteção no meio das provas e não o livramento delas. Em João 17:15 nós encontramos: não rogo
que os tires do mundo de provações, mundo que jaz no maligno, mundo perdido nas trevas do pecado, mundo inimigo da igreja e de Deus. Não rogo que os tires do mundo, mas que os protejas do maligno. E para isso foi-nos dado o testemunho de Jesus Cristo, que perseverou, e derramado sobre nós o Espírito Santo de Deus, e as portas do inferno não prevalecerão contra nós. Em Apocalipse 6:9, nós vamos chegar lá e estudaremos na abertura dos selos. Quando ele abriu o 5º selo, vi debaixo do altar as almas daquele que haviam sido mortos por causa da palavra de Deus e do testemunho que deram, as almas dos mártires. E aqui há uma esperança para nós. Independente de como morrermos, se morrermos como mártires ou não, nossas almas estarão na presença do Altíssimo e no altar de ouro, em frente ao trono do Altíssimo, embaixo as almas de quem? Dos mártires. Então, eles clamavam em alta voz, verso 10, até quando, ó soberano, santo e verdadeiro, esperarás para julgar os habitantes da terra e vingar o nosso sangue, vindicar o nosso sangue? Então, cada um deles recebeu uma veste branca, a veste que no exército romano era usada por seus generais, representando a vitória gloriosa de Roma sobre os seus inimigos, aqui uma vitória eterna. Então, cada um deles recebeu uma veste branca, veste lavada pelo sangue do Cordeiro, que tira o pecado do mundo, e foi-lhes dito que esperasse um pouco mais, até que se completasse o número dos seus conservos e irmãos. Espera aí, espera pelo Estevão, espera pelo André, que deveriam ser mortos como ele, outros mártires que poderemos ser nós. É porque o Senhor sabe livrar da provação os piedosos e reservar sob castigo os injustos para o dia de juízo, escreveu Pedro na sua segunda carta para a igreja perseguida, no capítulo 2, verso 9. Então, a promessa para nós não é que nós seremos livrados da provação, que seremos livrados da perseguição, mas que nós seremos preservados, cuidados por aquele que perseverou. Portanto, a igreja será protegida da ira de Deus contra os ímpios e não da ira de Satanás. Na provação, duas coisas estarão acontecendo simultaneamente: o juízo de Deus e a perseguição de Satanás. O dragão vermelho que quer matar a mulher que estava em trabalho de parto. Então, nós seremos preservados da ira de Deus. Por quê? Nós não somos filhos da ira de Deus, nós somos filhos do amor de Deus, da graça de Deus, da misericórdia de Deus manifestos na cruz do Calvário, na morte do seu Filho, que morreu para nos libertar, para nos salvar
do pecado. No Novo Testamento, a perseguição é definida como um privilégio nosso, um privilégio dos filhos de Deus. João 15, 19. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como, todavia, não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. Você quer ser amado do mundo? Sabe o que vai acontecer com você? Você vai acabar como adulador dos poderosos desse mundo. Você vai acabar participando de roda de escarnecedores, cheio de boca suja. Você vai acabar, por exemplo, adúltero. Mas não, você foi separado por Deus. Se fosseis do mundo, o mundo amaria vocês. Amaria o que era seu, o seu comportamento, as coisas que você gosta, tipo de roupa que você usa. Como, todavia, não sois do mundo, sois santos, porque eu sou santo, pelo contrário, do mundo eu os tirei, para mim. Igreja de Filadélfia, para mim, Igreja do Jardim Botânico, pode fazer piadinha, pode perseguir, pode odiar, porque por isso é que o mundo vos odeia, porque vocês são meus. Verso 20, lembrai-vos da palavra que eu vos disse, não é o servo maior do que seu senhor. Se me perseguiram, se os meus me perseguiram, se os judeus me perseguiram, Igreja de Filadélfia, perseguirão a vocês também. Também perseguirão a vós outros, se guardaram a minha palavra, também guardarão a vós. Perceberam? Ora, estas coisas vos tenho dito, para que quando a hora chegar vos recordeis de que eu vou-las disse. Quem está falando é Jesus Cristo. Não vou-las disse desde o princípio, porque eu estava junto com vocês. Agora eu já estou indo para o que me espera. E pela graça e poder do meu bom Deus, perseverarei até o fim. Estão vendo o que é tido como privilégio? Filipenses 3,10, para o conhecer e o poder da sua ressurreição. Paulo está falando de sofrimento, Paulo está falando de perseguição, Paulo está falando de naufrágio, Paulo está falando de apedrejamento, Paulo está falando de espada no pescoço, para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para que de algum modo eu venha alcançar a ressurreição dentre os mortos e ser digno dela, ser digno da vida eterna com ele. Colossenses 1:24, agora eu me regozijo nos meus sofrimentos por vós e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do meu corpo, que é a favor do seu corpo, o corpo de Cristo, que é a igreja. Estou sofrendo, mas estou sofrendo por uma causa justa. Estou sendo perseguido, mas sou diante de Deus tido como justo. Antes agradar a Deus do que homens. 1 Pedro 3,13, ora,
quem é que vos há de maltratar se fordes zelosos do que é bom? Mas, ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, bem-aventurados sois. Não vos amedronteis, portanto, com as suas ameaças, nem fiqueis alarmados. Perceberam? No Novo Testamento, perseguição é privilégio. Na nossa vida com Cristo, perseguição é privilégio. Você sabe por quê? É um termômetro de que somos fiéis a Deus e não ao mundo. É um termômetro de que amamos a Deus e não ao mundo. A grande sedução é que se seja trocado o verdadeiro evangelho por outro centrado no homem e seus caprichos, e não em Jesus Cristo na cruz. Quanto tempo ainda, André? Mas a igreja que permanecer fiel, Jesus promete proteção quando vier a provação no dia da tribulação. Jesus não promete nos livrar dos sofrimentos, nos livrar do dia mau, nos livrar das provações, mas promete estar conosco nelas. E quem promete estar conosco nas provações sabe o que está falando. Ele é um muro de fogo ao nosso redor, ao redor da sua igreja. Retenha a palavra da verdade para que ninguém te tire a coroa, a oportunidade que Cristo está te dando, a porta que Ele abriu diante de ti, para que você participe, igreja de Filadélfia, da salvação dos que te perseguem. Venho sem demora, verso 11, Apocalipse 3, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. A coroa pode ser tomada? Pode, senão Jesus não falaria isso. E Ele é a verdade. Retenha a palavra, seja fiel. E Jesus é a quarta vez que Ele fala da sua volta. Vem sem demora. Nas 7 cartas é a quarta vez. E esta volta é enfatizada, mas aqui é a primeira vez em que ela aparece de forma positiva, como é em 22, 7 e 20. Então vamos ver lá Apocalipse capítulo 22 e também os versos 7 de Apocalipse 22. Eis que venho sem demora, bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Perceberam? Felizes quem presta atenção no que nós estamos conversando. 20. Aquele que dá testemunho dessas coisas diz, certamente venho sem demora. Então, uma mensagem positiva. Agora, as outras 3 vezes que a evidência da volta de Cristo aparece nas cartas, é puxando a orelha. Por exemplo, Éfeso 2,5. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Olha só, se não venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro,
caso não te arrependas. Olha, se você não mudar, eu vou acabar com a igreja. Pérgamo 2,16. Portanto, arrepende-te, e se não, venho a ti sem demora e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Sardes, Apocalipse 3,3. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido. Guarda-o, arrepende-te. Porquanto, se não vigiares, virei como ladrão e você vai estar perdido, que o meu juízo será derramado sobre você. Perceberam? Agora, aqui no caso de Filadélfia, como lá em Apocalipse 22, a mensagem é uma mensagem ligada à volta de Jesus, positiva. Venho sem demora, conserva o que tens para que ninguém tome a tua coroa que eu já te dei. Você é fraca, você é pobre, você é esmilinguida, mas coroada por mim. E guarda, cuida daqui para frente, para que não te arranquem essa coroa da cabeça. Para Filadélfia, a segunda vinda de Cristo implicaria vindicação e recompensa, salvação dos judeus. Permanece firme, porque você tem a cidadania do reino de Deus e a vindicação futura e a proteção de Deus. A corrida está no fim. Em breve eu volto. Os crentes de Filadélfia haviam lutado muito, mas ainda tinham que perseverar. Corriam o risco de não receber a promessa. Um risco que eles corriam. Paulo pensou sobre ele. Romanos 11:20. Paulo, usando a analogia do galho cortado. Está certo. Eles, porém, os judeus que estavam perseguindo Filadélfia e que havia promessa de salvação deles, a vindicação seria essa, a salvação de alguns dos que te perseguem. Eles, os judeus, porém, foram cortados devido à incredulidade no Evangelho. E você permanece pela fé. Se a gente traz para Filadélfia, permanece pela fé. Não se orgulhem porque eles foram ceifados, mas tema a Jesus Cristo. Pois, se Deus não poupou os ramos naturais, os judeus, lá em Romanos 11, também não poupará você, na analogia de Paulo, que é enxerto, que é gentio. Perceberam? Então persevera, cuidado, não se ensoberbeça. Olha, e não faça nada que seja contrário à vontade de Deus prescrita na sua palavra. Ame a Deus, para que a coroa não seja tirada da tua cabeça. 12. Diz assim: ao vencedor faloei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. O que está sendo prometido para aquela igreja fraca, encontrada numa cidade que foi vítima de terremoto? Aqueles crentes, ao vencedor faloei coluna no santuário do meu Deus. Coluna é símbolo de firmeza, é símbolo
de sustentação, só que é no santuário de Deus, o santuário celestial, é coisa para a eternidade. Estava prometendo para aquela igreja que todo mundo via como uma igreja já falida, fraca, ser coluna, mas não para aí. Além de ser coluna, ela vai ter nomes escritos nela. Os crentes seriam colunas no santuário do Deus Altíssimo e teriam nomes escritos neles. Nome como assim, olha, esse aqui é aprovado por mim, essa igreja é vencedora, esses fiéis venceram até o fim. E o nome de quem que vai estar escrito? Primeiro, do Deus Altíssimo, Deus assinando embaixo. Segundo, o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém, a igreja vencedora, da qual participam e participarão gente de todo povo, língua e nação, inclusive judeus, convertidos pelo testemunho de Filadélfia e da Igreja de Cristo espalhada pelo mundo. A igreja assinando embaixo, esse daí é dos nossos. E por último, sabe que nome que vai estar na coluna? Sabe o nome que vai estar na coluna que representa a igreja de Filadélfia, a nossa igreja e cada um dos seus membros? O novo nome do Cordeiro que tira o pecado do mundo. O nome do Cordeiro ressurreto, que parecia que esteve morto, mas que agora vive. Aquele que tem uma espada saindo da boca, olhos como olhos de fogo, pés como de bronze polido. Como ocorre com Filadélfia. As igrejas que parecem ser as mais fracas, que não trocam a fidelidade pelo sucesso do templo cheio e da conta bancária estufando, são as igrejas que têm maiores recompensas. O Espírito fala, verso 13, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. O Espírito fala, cabe a nós ouvi-lo. A igreja de Filadélfia não tinha deficiência alguma. Mas o Espírito fala, cuide com todo o carinho daquilo que você recebeu. Seja fiel à minha palavra, seja fiel a mim para que não te seja retirada a coroa que tens na cabeça. A igreja de Filadélfia não tinha deficiência alguma, o que não garantia fidelidade futura. Por isso o Espírito fala, o Espírito está presente, o Espírito sela, o Espírito é a garantia, o Espírito é a revelação, o Espírito é aquele que aponta para Jesus Cristo, o consumador da nossa fé. Como ocorre em Filadélfia, as igrejas que parecem ser as mais fracas são as mais fortes. E agora, para terminar, meus irmãos, eu já estou atrasado, as nossas considerações finais. O plano de salvação do nosso bom Deus é perfeito. Está percebendo isso?
perfeito e eterno. É coisa para a eternidade. Ele nos escolheu nesse plano desde antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Filadélfia e PJB, a Igreja de Cristo, espalhada do mundo, pelo mundo, no mundo, foi escolhida para a santidade e a irrepreensão. Em amor, ele nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. Ele nos quer santos e irrepreensíveis, porque ele é santo e irrepreensível, nos quer por perto e quer se relacionar conosco, e quer se relacionar conosco como pai, como ele se relaciona com o filho, como ele se relaciona com o Espírito. A pergunta é, o alerta para Filadélfia: que comunhão pode haver da luz com as trevas? Sendo assim, seremos colunas no santuário do nosso Deus e dali jamais sairemos. Teremos gravado sobre nós o nome do nosso Deus, o nome da cidade dele, a Nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte dele. Também teremos gravados em nós o novo nome do Filho glorificado. Jesus Cristo vem sem demora e nos pede que guardemos o mistério da sua vontade, a nós desvendado, que ninguém nos tome a coroa, a nós reservada. É a palavra de Deus para Filadélfia e para IPJB. Que o Espírito Santo de Deus nos ajude a sermos vencedores nessa maratona. Todo atleta em tudo se domina. Aqueles que aparecem na televisão nas Olimpíadas e campeonatos para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, a incorruptível. Não a percamos de vista. Amém. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Vamos orar, irmãos. Senhor nosso Deus e Pai, Pai de amor, graça e misericórdia. Deus que cuidou da igreja de Filadélfia, igreja fraquinha, pobre, cheia de escravos e despossados, perseguidos pelos judeus, pelo Império Romano. Deus que cuida de igrejas lá no fim do mundo, lá no meio da Amazônia, e leva o cowboy para lá para ensinar a tua palavra. Deus que cuida de nós aqui no Jardim Botânico, também uma igreja pequena, uma igreja que aos olhos de muitos inexpressível, mas uma igreja que tem te buscado, Senhor. Uma igreja que tem os seus olhos fitos em Jesus Cristo e na sua palavra, no seu evangelho, no que nos é ensinado o nosso bem mais precioso, que nos é ensinado desde o Gênesis até o Apocalipse. Palavra santa, porque o Senhor nos quer santos. O Senhor quer a tua igreja santa, separada, imaculada, vestida de vestes brancas. E o Senhor entregou o teu Filho para morrer na
cruz do Calvário para que tenhamos essa garantia, a garantia de que seremos coluna no teu santuário, seremos coluna na tua habitação eterna, pura, e teremos em nós o teu nome, teremos em nós o nome da tua igreja, a cidade santa, a nova Jerusalém que desce dos céus da parte de ti, Senhor. E como se não bastasse, teremos em nós escrito em cada célula do nosso corpo glorificado, santificado por ti na eternidade, o nome do teu Filho, que foi fiel, foi humilde, obediente, perseverante até a morte, e morte de cruz. O nome dele, o novo nome dele estará escrito em nós também. As colunas do teu santuário. O teu Santo Espírito, Pai, nos ajude. Para que a gente nunca te perca de vista. Para que tenhamos os olhos fitos em ti e alcancemos vitória ao vencedor darei. E em Jesus Cristo, todas as tuas boas promessas já são sim. E nós te louvamos por isso. E te suplicamos que o Senhor nos ajude a viver em conformidade com a grandeza das tuas promessas e de tudo que já foi feito e se realizará em nós, porque o Senhor nos ama. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém. Queridos e queridas, obrigado. Desculpe se eu me estendi. Até a semana que vem, se Deus quiser. Não deixe de nos mandar sugestões, não deixe de nos mandar críticas, não deixe de nos mandar dúvidas para o nosso chat. E será um prazer nos debruçarmos sobre elas. Até semana que vem, se Deus quiser. Beijão. Que a paz de Cristo nos acompanhe. Amém.